pessoal, tudo bem? Chegamos na competência 3 do nosso estudo de Fundamentos em Comércio Exterior. E dessa vez a gente vai dedicar atenção especial para conhecer melhor, para saber quais são as entidades internacionais que existem, como se dá a integração entre os países, a constituição dos blocos econômicos, das parcerias internacionais numa esfera de país para país. A gente não vai pensar com a cabeça de empresa, mas agora a gente vai tentar imaginar a forma como os países se relacionam. E, é claro, o rebatimento que isso tem, o impacto que isso gera para as nossas empresas. E, em função disso, é interessante que a gente estabeleça a diferença entre cooperação e integração regional, quais são os blocos, quais são as entidades, todo o sistema que existe à nossa disposição para a gente conseguir fazer operações internacionais mais bem estruturadas, mais eficazes, tendo em vista que o nosso desejo maior é conseguir realizar isso de forma lucrativa e de forma permanente, para que a operação de exportação não seja só uma atividade esporádica, e sim que ela se habitue, que a nossa empresa se habitue a trabalhar com comércio internacional. E aí, por conta disso, é interessante que, após a leitura da nossa apostila, vocês reflitam junto comigo, dando destaque a quais são as principais entidades, os principais organismos internacionais que estão à nossa disposição. Então, podemos destacar, podemos fazer referência, dando ênfase à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que é um dos braços da ONU, da Organização das Nações Unidas, que volta o seu olhar, faz a sua atuação justamente no comércio exterior. Então, ela que, no âmbito dos países, determina e faz com que haja uniformidade dos sistemas, do entendimento das leis, que haja o cumprimento dos acordos internacionais, para que os países consigam trabalhar da melhor maneira possível e, como rebatimento direto, as empresas desses países consigam fazer os negócios de maneira equilibrada. Porque imaginem que os países têm grau de desenvolvimento diferente, é óbvio. Não podemos comparar países, por exemplo, da Europa ou até mesmo da América, principalmente da América do Norte, com um grau de desenvolvimento de países, por exemplo, da África. A balança é muito desigual. Então, em função disso, das características diferentes, dos graus diferentes de desenvolvimento dos países, é importante que um organismo como a OMC atue, fiscalize, crie regras, tente estabelecer um cenário mais harmônico, para que as relações comerciais possam acontecer e que todos possam, na medida do possível, sair ganhando. Então, esse seria o destaque que eu queria dar para vocês, no sentido da importância da Organização Mundial do Comércio. Para dar um caráter ainda mais prático nessa nossa discussão, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre as possibilidades da gente utilizar melhor esses acordos internacionais estabelecidos pelos nossos países. Então, existe, por exemplo, o Sistema Geral de Preferências, o SGP, que é um programa que existe em vários países que são adeptos a esse tipo de programa, esse tipo de mecanismo, e esses países, como por exemplo o Canadá, o Japão, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, concedem tipos de acesso especial a países menos desenvolvidos, tornando-se algo interessante, por exemplo, para um país como o Brasil, poder desfrutar desse mecanismo diferenciado de fazer comércio exterior com países como esses que eu citei para vocês. Então, o SGP, por exemplo, é o programa que tem por objetivo promover o acesso preferencial dos países em desenvolvimento por meio de reduções tarifárias, que podem ser totais ou parciais. Então, um país em desenvolvimento como o nosso, como a Índia, como o México, pode, numa negociação com o Canadá, ou com algum país da União Europeia, conseguir algum tipo de vantagem justamente pelo fato de ser um país em desenvolvimento negociando com um país já desenvolvido, numa escala de avanço maior. Em função disso, pode-se fazer uso do Sistema Geral de Preferências para tentar barganhar uma melhor operação, dando, na medida do possível, mais vantagem a esses países que ainda estão passando por um processo de desenvolvimento. Essa que é a grande vantagem e que é interessante que a gente consiga compreender e saiba da existência de acordos entre esses países para a gente poder fazer usufruto desse tipo de benefício. Outra oportunidade que a gente pode descobrir e fazer uso dela diz respeito ao Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais de Países em Desenvolvimento, que é o SGPC. Aquele outro que a gente viu era o SGP. Agora a gente acrescentou mais uma letrinha.
Desse tipo de acordo, né, fazem parte 40 países, dentre os quais o Brasil. Em função disso, da mesma forma que a gente viu lá no SGP, há toda uma diferenciação para os países, as empresas dos países que assinaram esse acordo poder desfrutar de certas vantagens. Mas para que isso aconteça, é necessário que os países que estão exportando apresentem uma documentação bem interessante, que vocês vão conhecer melhor na disciplina de sistemática de exportação e importação, que são certificados de origem, ou seja, um documento que confirma que aquele produto de fato é oriundo do Brasil, ou que aquele produto realmente foi feito na Argentina. Então, esse certificado de origem é um documento essencial para que o exportador e o importador possam negociar, tendo como referência o Sistema Global de Preferências Comerciais de Países em Desenvolvimento, o SGPC. Tudo isso que a gente está falando até agora é para que você fixe melhor e compreenda que, em função desse mundo globalizado, dos países cada vez mais próximos e num cenário onde é cada vez mais necessário que um país negocie com outro, que tudo isso leva a uma maior cooperação entre os países, a uma maior aproximação. E é interessante que você note que é muito mais fácil você se reunir com pessoas com quem você já conhece, né? O seu círculo de amizade já estabelecido, da mesma forma que você anda, convive e tem preferência por determinadas pessoas, por haver coisas em comum entre vocês, da mesma maneira, os países também, pela proximidade, pela língua, né, pela geografia que os une, também tendem a se reunir em blocos. Então, da mesma forma que a gente tem o nosso ciclo de amizade, os países, por assim dizer, também têm seus ciclos de amizades. Então, se a gente imagina aqui na América do Sul, temos Brasil, Argentina, Paraguai, recentemente a Venezuela, né, formando aí o bloco Mercosul. Temos a NAFTA, né, formado pelo Canadá, México e os Estados Unidos. Então, percebo que pela própria geografia desses países, é uma tendência natural que eles cooperem entre si, que eles se aproximem e que eles celebrem acordos para fortalecer, né, em virtude da união que eles estabelecem, para dar mais força àquele bloco, àquele conjunto. Uma coisa é negociar unilateralmente, né, um país para o outro, né, o Brasil negociando com Portugal, por exemplo. Outra coisa é imaginar o Mercosul, que é formado pelo Brasil e pelos seus companheiros, pelos países vizinhos, negociando com a União Europeia. E aí a gente aumenta a escala. É Portugal, é França, né, o Reino Unido, a Alemanha. Então a coisa ganha outra dimensão. E novas possibilidades se abrem para o exportador e para o importador em função desses acordos, desses blocos econômicos celebrados entre esses países. E tudo isso surgiu, o mundo se aproximou mais, também muito em função da nova dinâmica desse comércio, né? Imagine que no mundo após a Segunda Guerra Mundial, né, nos anos ainda, no século XX, no século passado ainda, foi necessário que os países que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, se unissem, né? A população mundial tinha sofrido um forte impacto, as pessoas não tinham dinheiro para consumir, fábricas tinham sido destruídas e era um mundo que precisava ser reinventado. Em função disso, se começou a fazer esse processo de aproximação dos países e isso tem reflexo até hoje. Os blocos estão estabelecidos, começaram a ganhar força naquele momento e até hoje essa forma de negociar em conjunto, em bloco, se mantém em operação no mundo como um todo. E nesses tratados, nesses acordos, nesses blocos que são constituídos, há algumas regras, alguns procedimentos que valem para todos os países que estão inseridos naquele bloco. Então, se negocia do Mercosul para a União Europeia, por exemplo, a mesma vantagem que é oferecida ao Brasil é oferecida à Argentina, né? E do lado da União Europeia, as regras são as mesmas para a Alemanha, para a França, para o Reino Unido. Então, não há diferença entre os países. Os blocos, quando negociam, mantêm a reciprocidade de tratamento, a paridade das taxas, ou seja, as taxas são iguais para os lados, quando o acordo é estabelecido, e certos procedimentos que tentam justamente tornar o mecanismo padronizado, né, com equilíbrio. Essa é que é a intenção maior. Temos uma outra referência a fazer para você, né, chamar a sua atenção para as formas como acontecem essa integração comercial. Então, de repente, os países podem se unir, né, numa zona de livre comércio. Então, seria o primeiro estágio da união entre esses países, o estabelecimento desses blocos. Seria a primeira estratégia. Na sequência, né, avançando-se mais, estabelecendo-se e criando-se novos critérios de integração, a gente se depara com a união aduaneira.
Por fim, se a gente continuar progredindo, a gente chega até ao exemplo de uma união econômica, quando a gente tem, por exemplo, os países daquele bloco trabalhando com a mesma moeda. A gente pode dar isso como exemplo o caso do euro, né, que é a moeda estabelecida para a maioria dos países que fazem parte da União Europeia. Com exceção, por exemplo, do Reino Unido, né, a Inglaterra, por exemplo, não adotou o euro como sua moeda padrão. Mas outros países assim o fizeram no sentido de tentar, à época em que a União Europeia foi criada, fortalecer o bloco. E isso faz da União Europeia um exemplo de união econômica que a gente pode dar aqui na nossa aula. Nesse mapa que está colocado aí no seu vídeo, você consegue fazer a identificação mais clara de onde estão esses blocos econômicos sobre os quais a gente está falando e também constam na sua apostila. Então, por exemplo, o Mercosul, a gente pode conseguir identificar, né, o Brasil e os países que o circundam, como a Argentina, né, a Venezuela, que recentemente ingressou no Mercosul. Temos a NAFTA aqui, né, englobando os Estados Unidos, o México e o Canadá. Se atravessarmos o oceano, chegamos lá na Europa com a União Europeia e assim sucessivamente. Há alguns blocos econômicos aí colocados que não constam na nossa disciplina, né, na nossa apostila, mas que é interessante que você também perceba que existem outros blocos rodando no mundo. O que a gente destacou no nosso livro base foi justamente quais são os mais importantes, os mais interessantes e os que são mais oportunos para você tentar fazer uso das vantagens que ele oferece no estabelecimento das suas operações. E aí o exemplo que a gente pode dar, eu escolhi 2 blocos desse para a gente refletir um pouquinho mais em cima dele, que seria a ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, do qual o Brasil faz parte, junto com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia, Cuba e outros países. E também escolhi a gente falar um pouquinho mais sobre o Mercosul. Se a gente imagina somente a ALAD, né, somente a Associação Latino-Americana de Integração, o que eu queria pontuar com vocês, para vocês perceberem a importância desse bloco, é justamente a força que esses 13 países juntos conseguem ter. Então a gente está falando de 13 países que significam 20 milhões de quilômetros quadrados de área territorial e 510 milhões de habitantes. Olhem o peso desse bloco. Imagine se um outro país, um outro bloco econômico, estabelece algum tipo de contato por via, né, usando os benefícios da ALAD. Ele está diante de um mercado potencial formado por 510 milhões de habitantes. Só o Brasil tem 200 milhões. Percebam que a referência aqui é essa. Quanto maior o bloco, quanto mais bem estruturado o bloco, mais vantajoso ele fica, mais atrativo ele fica para fazer negócios com um outro bloco. E a ALAD, por exemplo, promove a criação de uma área de preferências econômicas nessa região, né, na região da América Latina, querendo trazer um mercado comum para esses países. Através de quê? De preferências tarifárias, né, de descontos diferenciados, de mecanismos que tenham uma integração regional, visando a integração dos países da América Latina. E o outro bloco que eu quero chamar a atenção da gente, né, chamar a atenção aí para a gente perceber a importância que ele tem, é justamente o Mercosul, formado pela Argentina, pelo Brasil, o Paraguai, que foi recentemente suspenso em virtude de problemas de ordem política naquele país. Os países do Mercosul decidiram suspender temporariamente o Paraguai desse bloco e recentemente a Venezuela passou a fazer parte do Mercosul. Então, notem aí que são os países vizinhos do Brasil, em comum acordo, tendo todo um sistema de diferenciação entre eles no que diz respeito ao comércio exterior. Por exemplo, no Mercosul, há a livre circulação de bens, de serviços e de fatores produtivos. As pessoas que fazem parte dos países do Mercosul conseguem viajar entre esses países sem precisar, por exemplo, apresentar o visto, né? A carteira de identidade é suficiente para que haja o fluxo de pessoas, né? Há toda uma coordenação de políticas macroeconômicas que tenham referências uniformes para dar fortalecimento a esse bloco e o compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações, né, no que diz respeito ao comércio exterior, justamente para dar mais ênfase a esse bloco, para que ele unido, esses países unidos, possam ser mais fortes, né, mais bem estruturados e mais bem preparados para o mercado internacional do que se cada um desses países fizesse a negociação de forma individualizada. Vista a ALAD e visto o Mercosul, eu me despeço de vocês nesse momento, né, chamando vocês para os exercícios que precisam ser feitos e marcando um próximo encontro para a gente trabalhar melhor a competência 4.
Até breve, um abraço.